Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Bom, retomando as atividades após os problemas técnicos iniciais, já sanados e resolvidos, feitas as considerações, eu reforço a fala do nosso relator, o vereador Marclian Santos, que o intuito dessa investigação, lembrando que a CPI e o Parlamento ele não tem atribuição para fazer investigação na área criminal nem na área civil, mas colabora de alguma forma, né, complementando, podendo complementar, caso o Ministério Público assim deseje com as provas produzidas, mas o intuito aqui é buscar irregularidades, em especial dos crimes que são classificados como crime de responsabilidades, aqueles cometidos por agentes políticos, podendo ser, né, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Então, reforço mais uma vez, doutor, e agradeço a presença do senhor, que o senhor vem aqui na condição de testemunha, e eu preciso fazer proforma aqui, dando ciência que, caso o senhor entenda ter envolvimento com algum dos fatos investigados, tem o pleno direito de permanecer em silêncio, de não produzir prova contra si mesmo e de ser assistido por um advogado, se assim desejar. Na condição de testemunha, na qual o senhor foi requisitado, também precisa lembrar que fará, sob palavra de honra, promessa de dizer a verdade sobre o que souber e daquilo que lhe for perguntado. Doutor Giovanni Fortuna, boa tarde, seja bem-vindo a essa Casa de Leis e deixo aberto para que o senhor faça suas considerações iniciais, lembrando, né, que os fatos que vos trazem essa requisição, a CPI foi instaurada no ano passado para poder investigar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde, em especial sobre contratação para aquisição de bens, consumo e permanente, e também de prestação de serviços médicos. Desta feita, passo a palavra à Vossa Senhoria para que o senhor possa fazer suas considerações iniciais, como desejar. Alô, oi. Boa tarde a todos. Prazer estar presente aqui, poder conversar com os senhores. Espero poder colaborar aí com o que for necessário. Bom, primeiramente, doutor Giovanni, fazer as perguntas que são: o senhor é médico? O senhor é médico? Formação, o senhor tem alguma especialização dentro da área médica? Não, sou médico, só atuo nas áreas de intensivas mesmo. Ok. O senhor tem especialização na área de intensiva? Não. Atuação na área? Só atuação na área de medicina intensiva. Hoje o senhor se encontra em qual atividade vinculada com a administração direta ou indireta? O senhor é servidor na prefeitura ou na empresa Cuiabana? Hoje eu sou diretor clínico do Hospital São Benedito e atuo de forma indireta como médico na UTI do Hospital São Benedito também. Ok. Para ficar claro, na indireta, o senhor presta serviço para uma empresa terceirizada. Para uma empresa terceirizada, ok. A situação que o senhor se encontra lá em regime de admissão, em cargo contratado, é temporário, foi processo seletivo, a função que o senhor ocupa lá, uma função de indicação, essa função atual que o senhor ocupa no Hospital São Benedito? No Hospital São Benedito, diretoria clínica é um cargo eletivo, né? Eleito pelo corpo clínico do hospital. Ok. E com relação à empresa Cuiabana, o senhor veio como num processo seletivo ou o senhor veio... como contratado direto. Contratado direto, ok. O senhor já colocou, né? Não foi no processo seletivo, perguntar de qual ano. Aqui no processo, né, no processo que nós tivemos acesso, em especial da prestação de serviços médicos, consta, e o motivo pelo qual nós fizemos, né, o chamamento do senhor, e o senhor assina uma das solicitações de contratação do gerenciamento de UTI no próprio Hospital São Benedito, né, que é o edital 6 de 2021.
o senhor se lembra de ter participado desse processo para a contratação da empresa? Não. A diretoria clínica não participa da contratação em si, de todo o trâmite da contratação. Eu vou até pedir apoio da equipe para que possa trazer, que o senhor faça o reconhecimento de onde consta, o senhor como um dos responsáveis dessa contratação, para que o senhor possa fazer a conferência, até porque já houveram declarações anteriores, onde o próprio depoente não reconheceu a assinatura dele, onde, fazendo encaminhamento para o exame grafotécnico, restou comprovado que realmente falsificaram a assinatura dele no processo. Então, vou até pedir apoio, Lucas, por gentileza, pegar o processo, tá? O 06 de 2021, para que eu possa mostrar para o doutor aqui, ele faça o reconhecimento ou não da assinatura dele. O senhor já respondeu, então, esse cargo ocupado é um cargo eletivo dentre os médicos que compõem o quadro do hospital. E a função que o senhor exerce na atividade terceirizada, o senhor tem alguma relação de fiscalização desse contrato ou da contratação propriamente dita, alguma influência sobre esse contrato que o senhor presta o serviço? Não. Não. Qual é a empresa que hoje o senhor presta serviço? O senhor sabe o nome dela? Hoje é MedWisic. MedWeek, né? Ok. O senhor chegou a prestar serviço em algum momento ou teve vínculo com as empresas que foram denunciadas pela Polícia Federal, dentre elas a Hipermed, Ultramed, Smallmed, VIP Saúde, Douglas Castro? Em algum momento o senhor foi servidor ou prestou serviço para essas empresas como médico? Sim, prestei serviço para a Hipermed, o Douglas Castro, Smallmed e algumas empresas. Depende do setor em que elas estavam atuantes, né, no caso da UTI. Não era um... O senhor pode falar só mais próximo que o apoio? Depende qual setor que o contrato deles contemplavam, né? Se era qual UTI, se era enfermaria e tudo mais, dependia de qual setor que era alguma, mas no geral era Hipermed. O senhor tinha ciência que essas empresas faziam parte do mesmo grupo econômico? Não. Tem alguns prints que foram nos enviados por outros médicos de conversas dentro do próprio grupo, onde constam vários médicos no grupo que prestavam serviço. E no mesmo grupo era prestação de serviço, os médicos tinham ciência de que Hipermed, Ultramed se tratava do mesmo grupo, onde até... Vou antecipar uma pergunta. O senhor conhece ou trabalhou com o Dr. Felipe Franco Medeiros? Sim. Uma das empresas, quando contratada, foi assinado por ele. Posteriormente, ele saiu do contrato social, passando para uma outra pessoa, que é a esposa do Paulo Jamur. O senhor conhece o Paulo Jamur? Não. O senhor ouviu falar já? Sim. E nesses grupos consta que sempre a consulta ia ser com o Paulo, nas reclamações, inclusive, com relação ao pagamento, atraso de pagamento, que era ele que ia correr atrás e ele iria resolver essa situação. O senhor, em momento algum, o senhor conseguiu compreender ou entendeu que esse grupo, essas empresas em quadros societários distintos faziam parte do mesmo grupo econômico? A gente tinha um grupo geral do hospital, né, e contemplava todos os médicos que prestavam serviço na enfermaria, na UTI e tudo mais, e a gente trocava informações por lá. Aí tinha pessoal de todas as empresas nesse mesmo grupo. Esse serviço que o senhor prestou como pessoa física, o senhor prestou como pessoa física ou como pessoa jurídica? Pessoa física. Pessoa física. Eles faziam a contratação? Não. Como que eles faziam a forma de pagamento desses plantões realizados? Eles faziam, a gente entrava como sócio, uma participação minoritária, digamos assim, né? Mas sem poder nenhum em cima da empresa, sem decisão nenhuma, é só questão de pagamento mesmo. Mas o senhor não consta no contrato social como sócio nem de participação mínima Eu acredito que sim. No CNPJ deles, eu acredito que apareça do Hipermed, eu acho. E das outras que o senhor prestou serviço, não? Não. O senhor que o senhor acha? Por que o senhor, nenhuma das empresas, essa seria a próxima pergunta, e foi algo também analisado durante as
as investigações, que a grande parte dos médicos que tinham, de alguma maneira, vínculo com a empresa, nesse eles chamam também de sócio oculto, né, ou sócio mínimo ali, eles ficaram vinculados na Hipermed, mas nas outras empresas, inclusive que os outros médicos, além do senhor, vários outros prestaram serviço também, nessas outras empresas não apresenta como sócio dessas empresas. Como que era prestado para essas empresas onde não aparece como sócio oculto? Era pessoa física também? Esse era feito pagamento direto? Como era feito o pagamento desses plantões que os senhores realizavam? Era todos feitos por pessoa física mesmo. Transferência bancária? Não havia pagamento feito em espécie, nada desse... Não. Sempre que o senhor recebia pagamento, o senhor chegou a verificar se vinha da conta do CNPJ ou se vinha de alguma outra? Não, CNPJ vinha da Hipermed. Vinha da Hipermed, mesmo prestando serviço para Small Med ou para Ultra Med? No meu caso, eu prestava serviço, na minha UTI, que eu prestava serviço, era para a Hipermed. E aí o senhor recebia sempre da Hipermed. do CNPJ da Hipermed. Uhum. 2021, consta no portal Transparência, o senhor como médico auditor, de maio a outubro de 2021. O senhor exercia essa função dentro do hospital como médico auditor? Não, de auditor não. O senhor tem ciência de que era lançado o senhor como responsável? Sim. Como médico auditor? Eu fui contratado como médico, né, para cumprir algumas funções internas no hospital, e aí acabaram lançando, tanto é que foi corrigido posteriormente como médico só mesmo. Quem era o médico auditor nesse período? Não sei te falar. Conheço. O senhor sabe responder quais são as funções do médico auditor dentro do Hospital São Benedito? Não. O senhor sabe quais os documentos que foram produzidos por auditorias médicas que podem ser úteis aqui para as investigações da CPI, parte da auditoria interna do hospital? Não. Ou desses serviços? O senhor se lembra qual eram os valores pagos por plantão? Por plantão, na época do Covid, era em torno de repassado em torno de R$ 1.500 na UTI. Na UTI. Isso tanto faz de dia, de noite ou de final de semana? Era sempre o mesmo valor? Sim. Esse era o valor que os médicos... Esse valor era igual para todos os médicos ou tinha alguma diferenciação? Os médicos plantonistas era esse valor. Ok. Independente da quantidade de pacientes que existiam nos leitos, a quantidade de médico era a mesma? Como assim? As normas, né? Eles falam que é um médico para cada 10 pacientes. Sim. Independente de ter os 10 ou 20 pacientes, no caso lá, ficaram quantos leitos com o serviço terceirizado? Sob gestão do serviço terceirizado? No auge, digamos assim, da pandemia, eram 5 UTIs, né? 10 leitos cada UTI. Então, 50 leitos no total. 5 médicos. Desses leitos, todos eles estavam com a Hipermed? Todos os 50 leitos? Não sei te informar se todos eram Hipermed ou não. Mas esse... A que eu tava era Hipermed. O senhor se lembra qual era a UTI? Eu ficava na UTI 4. Na UTI 4? Ok. Bom, o senhor diz, então, foi um erro de lançamento. O senhor não era e não ficou responsável por essa auditoria durante o período. Ok. Consta nos documentos da dispensa de licitação, e nós tivemos um momento de pandemia onde, né, se facilitou também essa questão da contratação. Consta nesses documentos da dispensa que o senhor ocupava o cargo de diretor clínico. O senhor já era, na época, diretor clínico no hospital? Qual foi a data da eleição dessa função? Não me recordo. Cabeça, não. E qual que é o período para ocupar? Ele tem período? 2 anos. 2 anos. Então isso foi... Foi antes de começar a pandemia, no caso. Antes de começar a pandemia. E, no caso, então, termina esse ano, o período, com possibilidade de reeleição. Sim. Consta no Diário Oficial que o senhor participa da Comissão de Ética Médica. Isso é fato? O senhor participa da Comissão de Ética Médica? Agora, no momento, a Comissão de Ética, a gente está com uma pendência, porque vários médicos
dessa época saíram da comissão. Então, a gente vai ter que convocar uma nova eleição de comissão de ética, no caso. Então, ela está meio que pausada, digamos assim. Mas o senhor fez parte, Fiz fazia parte da... sim. Como que funciona essa comissão? Comissão de ética médica? É. Depende da situação, se ocorre algum tipo de problema com o paciente, com o prontuário, com algum distúrbio que ocorra em relação a essa parte, a gente convoca uma reunião entre os membros e tudo mais e discute qual que vai ser vai ser tomada alguma providência, ou punição, inclusão da escala médica, alguma coisa nesse sentido. Ela tem alguma responsabilidade com monitoramento e acompanhamento dos serviços prestados, propriamente Não. dito, pelos médicos? Não. Tem alguma frequência de reuniões dessa comissão ou ela é por demanda? Por demanda. As empresas terceirizadas participam de alguma maneira dessa comissão? Não. Quais são os produtos da comissão? São feitos atas de reuniões, tem pareceres, estudos? Quais são se a gente fosse solicitar o produto dessa comissão, do que teve lá, dos trabalhos dela realizados, quais são as solicitações que nós podemos fazer? Para ser sincero, não me recordo de ter havido alguma reunião da comissão nesse período que a gente que foi depois da eleição da comissão. Consta também o senhor, na publicação de Diário Oficial, o senhor como participante da comissão de revisão de prontuários. O senhor fez parte ou continua fazendo parte dessa comissão? Eu acho que eu continuo fazendo parte. Essa comissão, o senhor consegue descrever como ela funciona? Para que ela serve? Qual que é a função da comissão de revisão de prontuários? A questão dos prontuários médicos, além de arquivo, né, questão de lei, a gente tem que guardar por um determinado tempo os arquivos médicos do paciente. A questão do faturamento dos prontuários também, né, tudo... Então tem que ter uma organização dos prontuários, tudo tem que estar carimbado, as prescrições, as evoluções estão sendo redigidas de uma forma adequada, né, principalmente da parte médica, né, das evoluções. Essa comissão, ela relata por meio de pareceres, atas, registra? Tem algum produto também que a gente pode solicitar dessa comissão de prontuários? Não. Ou ela analisa e ela só se prontifica se ela encontra alguma inconformidade? Se tiver inconformidade. Consta também no Diário Oficial a participação do senhor na comissão de revisão de óbitos. O senhor continua participando da comissão? Sim. Okay. Essa comissão de revisão de óbitos, o senhor consegue dizer como ela funciona, por favor? Novamente, em caso que tenha algum tipo de problema, que apareça alguma inconsistência, que existe alguma denúncia ou uma reclamação por parte da família do paciente ou de qualquer tipo de distúrbio que ocorra, aí é solicitada a comissão para avaliar a causa do óbito, discutir, conversado com o médico, com a equipe e tudo mais, para averiguar se houve alguma inconsistência na condição. Ok. E os produtos dessas reuniões das comissões, em termos de atos, pareceres, estudos, como que é a produção desse... É sob demanda também. Sob demanda também. Reclamação, quando há algum fato que é feita a reunião. Somente quando há uma determinada situação ou possível irregularidade, alguma situação relacionada ao óbito que a comissão entra. Ok. Essas três comissões, né, que foram citadas, elas foram presididas pelo Dr. Felipe Franco Medeiros Costa Franco. Qual é o nível de relacionamento do senhor com o Dr. Felipe, em termos de amizade, proximidade, de relacionamento extraprofissional? Nós somos colegas de trabalho, a gente atuou junto, a gente somos colegas de formação também. Se formaram juntos? Sim. O senhor teria algo a dizer a respeito do Dr. Felipe, como pessoa, como profissional? Qual o conceito do senhor com relação à pessoa dele? Sem um bom profissional, sem problemas. Em algum momento ele chegou a conversar com o senhor ou chamar o senhor para participar em termos dessa, entre aspas, né, oportunidade da contratação, quando lá atrás que ele era da comissão, inclusive da comissão de contratações especiais da empresa Cuiabana. Quando ele assinou o contrato, ainda fazia parte, né, depois ele
saiu do contrato, mas ele assinou o contrato ainda na época quando a empresa Ultramed foi contratada. O senhor acredita que interferiu de alguma maneira, ou como foi essa situação? O senhor participou em algum momento, ou ele chegou a relatar com o senhor dessa questão da contratação para assumir esse serviço? Não, não participei, ele também não me convidou em nenhum momento. Em algum momento o senhor se sentiu desconfortável ou numa situação de possível irregularidade, ciente de uma possível irregularidade, do senhor ser função de diretoria e função estratégica dentro do hospital e prestar serviço para uma empresa terceirizada contratada para o próprio hospital? Em algum momento o senhor entendeu que isso poderia ter alguma irregularidade? Inconsistência fala em ser eu ser o diretor clínico e prestar serviço para a empresa que é... Não, até porque para ser diretor clínico tem que ser um médico atuante no hospital. E para ser um médico atuante no hospital, no caso, a maioria dos casos eram médicos que prestavam serviço para terceirizado. Então eu faço parte do corpo clínico. Então fui eleito pelo corpo clínico e essencialmente todos são prestadores de serviço da terceirizado, né? Então o diretor clínico seria um terceirizado. A empresa cuiabana tem médicos que são contratados por processo seletivo ou fazem parte da empresa cuiabana sem serem contratados pelas terceirizadas, que não estão ocupando cargos de diretor, Lá no hospital? Não sei te informar. Não sabe. Sobre esse processo, especificamente aqui, acabou sendo contratada, afinal, a empresa Douglas Castro, VIP Serviços Médicos. O senhor lembra o que convenceu o senhor nessa contratação de ser ela a melhor opção? Vou até pegar o contrato aqui. E na declaração de ontem, eu não sei se o senhor chegou a observar, que ontem veio participar da oitiva, que assinou junto com o senhor os documentos. Na verdade, aqui nesse documento consta o senhor Paulo Vitor de Magalhães, né, que é servidor técnico, ele é membro em processo seletivo. Tem a assinatura dele. E não consta a assinatura do senhor, mas ele afirma que a parte técnica da elaboração, quem fez foi o senhor, possivelmente. O senhor confirma essa declaração? O senhor que elaborou o termo? Não. Não elaborou? O senhor saberia informar quem que elaborou? Não sei informar. E por que o nome do senhor está como elaborador técnico do... Isso aí com certeza foi um erro, porque a diretoria clínica não faz parte de elaboração de contratos, solicitações de contratos e tudo. O senhor não lembra de ter revisado ou assinado qualquer documento referente a essa contratação? Não me recordo, não. O senhor conhece Tuane Meira Cabral Tuane Meira Giraldi? Sim. Ela é servidora da empresa cuiabana? Sim. O senhor lembra dela fazendo fiscalização nesse contrato? O senhor prestou serviço? Não. Não prestou? Não prestou. O senhor Ivan Manuel, a senhora Tuane, ela ainda encontra-se prestando serviço na empresa cuiabana? Sim. O senhor Ivan Emanuel Fortes? Sim. Também presta serviço lá. Estão constando como fiscais. Aqui, mais à frente, novamente, no dia 9 de março de 2020, aparece o senhor como elaborador técnico, inclusive já na parte de elaboração, não só da solicitação, quanto também na parte dos orçamentos. E aí vem, em seguida, o parecer jurídico, vou pegar a parte final e a publicação. Então, o senhor não se lembra de ter assinado e o senhor afirma que não foi o senhor que elaborou esse termo de referência. Não foi o senhor que fez a elaboração técnica desse termo de referência. Ok. Consta, né, algumas buscas realizadas durante o curso da investigação. O senhor fez parte na contratação da Proclin de 2018.
também teve, né? Qual foi a sua experiência com a empresa? Calote. Caótica? Calote. Ah, calote. O que que o senhor... bom, se o senhor puder descrever, o senhor prestou serviço, não recebeu? Qual foi a situação com a Proclin? Final, eu entrei e eles estavam no final, praticamente, um período 6 meses antes de terminar o contrato deles de forma unilateral, que ocorreu a operação e tudo mais, e a gente estava prestando serviço. E esse período aí a gente não recebeu, em torno de 5 meses e meio, mais ou menos. Na Proclin o senhor também constava como sócio de pequena participação. Por isso que vinculou o nome do senhor na... Era a forma como que eles pagavam. Então, era assim que a gente ia fazer. Tendo levado esse prejuízo financeiro, né, que o senhor prestou serviço, até hoje o senhor não recebeu. Está em ação judicial, mas até agora a gente não recebeu. E por qual motivo o senhor acha que a Proclin, o senhor tem notícias, ela recebeu e não pagou os médicos ou ela não recebeu o serviço? Ela ficou pendente de recebimento? Eu acredito que eles não receberam. Porque foi feito bloqueio, né, de recebimento deles na fonte, né, no caso, e não foi feito repasse para isso. Mas, assim, o que a gente... Também não foi feito repasse para os médicos, Não. desse valor que eles tinham em aberto. Qual é a observação do senhor com relação a esse modelo de terceirização que foi colocado aqui, que é um modelo MED-MED, né, de médico e medicamentos? O senhor entende como operador do próprio sistema que esse é o melhor modelo de contratação? E a pergunta é, porque ela fica imensurável, já que o médico é fácil de você colocar um valor, então coloca o valor do plantão médico, a média, o lucro da empresa, o valor da nota, fica fácil de mensurar. Quando inclui os medicamentos, fica impossível de mensurar, porque cada paciente dentro de uma UTI tem diferentes custos com relação, em especial, aos medicamentos. O senhor entende que esse modelo de médico e medicamento é o melhor modelo para se contratar, falando em termos de eficiência de prestação de serviço e de monitoramento e gestão do recurso público? O que eu posso afirmar para você é da parte médica, da parte clínica, né, do modelo como é prestado o serviço. Com um modelo terceirizado, nesse caso, a gente tem um pouco... os gestores da empresa, da escala médica e tudo mais, têm mais liberdade para a questão de não faltar médico e escala, substituir um médico quando necessário, se tiver alguma inconsistência no trabalho de algum médico, a gente poder realizar a substituição e tudo mais. Nessa parte é mais positivo, como um funcionário público, um prestador de serviço direto da prefeitura, por exemplo, se tiver algum problema é mais complicado para poder fazer a gestão nessa parte. E da parte de medicamentos, eu acredito que seja bem positivo para a questão do atendimento hospitalar, porque essa parte de aquisição de medicamentos pela secretaria, por exemplo, até que dá-se falta de estoque e que se licite e que se faça uma tomada de preço e que se compre, que chegue esse medicamento, isso demanda um tempo. E nem sempre isso atende à expectativa e o tempo que a gente precisa. Então, às vezes, a gente fica antes, né, que era um terceirizado, ficava vários dias sem uma medicação. E a terceirizada tem a obrigação de fornecer a medicação ininterruptamente, digamos assim. Então, mas o senhor não entende que o modelo ideal seria fornecimento de serviço médico e um contrato terceirizado de fornecimento de medicação onde fosse possível mensurar e pagar o que é de mercado e pagar realmente sem... Todos nós compreendemos que a empresa precisa ter o lucro dela, que precisa pagar os impostos e precisa ter... Sim. E essa questão que mais dificulta no superfaturamento desse serviço é porque quando você tem a UTI toda ocupada e quando chegou no ápice, realmente é um custo completamente diferente. A partir do momento que você não tem ocupação, e eu não sei se é da excelência do senhor, mas era pago o contrato por leito disponível, com ou sem paciente, a empresa recebia exatamente o mesmo valor. Usando ou não medicação, ela recebia exatamente o mesmo valor. O senhor tinha ciência de como que era o desdobramento desse contrato? Não
A parte não, é o que eu falei, é só a questão de finalidade mesmo, né? A questão de não ter faltas, de não ter problemas com escala médica e tudo mais, nessa parte positiva. Das outras partes aí, já é, no caso, eu já não tenho como opinar dessa parte. Bom, uma última pergunta, senhor relator. Considerando as responsabilidades, né, da força de resolução da resolução 2147 de 2016 do CFM, o senhor acredita que os serviços prestados foram condizentes com o que se deve exigir na atividade médica? Sim. O senhor teme que algumas ações ou omissões dessas empresas contratadas venham a responsabilizar de maneira civil, penal ou administrativamente o senhor e outros que participaram de maneira, ainda que em pequeno percentual, nessas contratações? Eu não entendi, pode repetir. O senhor tem algum receio que as ações ou omissões dessas empresas, nas quais os senhores prestaram serviço e acabaram se vinculando como sócios, por uma questão de não contratação da pessoa física, o senhor tem algum receio que isso possa responsabilizar o senhor civil, penalmente ou administrativamente? Não. Não. Senhor relator, eu satisfeito com as respostas. Se o senhor tiver algum questionamento a mais para fazer, fica à disposição. Não sei se tem algum vereador. Se tiver algum vereador que eu esteja acompanhando de maneira remota, deixo aí também aberto para que faça as perguntas. Ok, não tendo mais perguntas, agradeço ao doutor pela presença, pelos esclarecimentos e deixo também à disposição essa CPI, caso o senhor entenda necessário trazer alguma documentação ou trazer alguma informação adicional a respeito das investigações, e deixo, se assim o senhor desejar, também aberto para que o senhor faça suas considerações finais. Agradeço pela atenção e estou à disposição também, se precisar mais algum esclarecimento. Obrigado. Desta forma, declaro encerrada a presente oitiva, e assim que nós tivermos o segundo declarante, nós retomamos a última oitiva do dia. Obrigado. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.